Ok, então é uma alegria estar novamente com vocês, né, nesse item 7 do estudo, que é a questão da mudança de paradigma. Então, a gente vai poder comentar algumas coisas, na medida que tiver interesse de ir comentando também e perguntando, que à vontade. Né? Então, esse item 7, a gente trabalha 3 livros, né? A Introdução ao Ser Consciente, a introdução do Em Busca da Verdade e o capítulo 25 do Desperte Seja Feliz. Quando a gente fala em mudança de paradigma em paradigma, então a gente está falando naquilo que sustenta, de uma certa maneira, a visão de mundo de homem, ou seja, toda a nossa percepção, conceitos da realidade está baseado num paradigma, que são, de uma certa maneira, então, essa base que fundamenta a nossa realidade, né? Seja na ciência, seja na forma de a gente poder construir a nossa visão de mundo e de homem. Então, de uma certa maneira, quando Jesus ele aponta, né, ele se apresenta para nós, ele justamente vem propor um novo paradigma, né? E que Joana de Ângeles vai, de uma certa maneira, poder trabalhar e deixar claro isso para a gente. Então, a gente poder hoje pensar o que representa, né, essa mudança de paradigma a partir da proposta do Cristo. E uma das questões que a benfeitora coloca, né, eu vou começar trazendo aqui o livro Desperte Seja Feliz, do capítulo 25, né, que é a planificação íntima, porque os capítulos, de uma certa maneira, vai falar de romper com esse movimento para fora, né, desse homem exterior, para um movimento de trabalho interno. Então, isso é uma questão que ela vai reforçar bastante aqui, né? Mas dentro disso, né? Que é o caminho, que ela falou assim, que então não adianta a gente querer transformar o mundo, né, se de uma certa maneira não houver da nossa parte um trabalho conosco mesmo, né? Que a gente quer muitas vezes ter um controle sobre as coisas que nos acontecem lá fora, ou mesmo uma vontade, né, de transformar moralmente a realidade, mas ela diz que todo processo de transformação social, cultural, né, humana, começa no trabalho individual de cada um de nós. Né? Então, sem a adesão do indivíduo, o grupo social permanece inalterado. A célula é a base do conjunto, na qual constitui o órgão, mas sem harmonia, a aglutinação se desarticula. Então, de uma certa maneira, a Joana fala, então, dentro desse proposta de mudança de paradigma, que tem aí toda uma base que sustenta, que é justamente o compromisso, acima de tudo, conosco mesmo, com o nosso processo de individuação, com o nosso processo de busca daquilo que a gente chama de luminoso, com o nosso processo de autoiluminação, com o nosso projeto de despertamento da consciência. Né? E dentro disso, ela vai trazer alguns fatores. Uma que a consciência é justamente essa possibilidade, né, que nós temos de ter um centro ético dentro da gente. Né? Então, esse despertar da consciência, ele é fruto de um caminho que começa dentro daquilo que a Joana vai chamar de natureza bipolar do ser humano. Tá? Então, quando os conteúdos internos da gente estão no inconsciente, né, e a gente está numa fase assim mais indiferenciada, e temos também evolutivos enquanto espírito, não há conflito, não há dualidade. Quando esses conteúdos começam a se apresentar mais perto da consciência,
eles começam a ficarem divididos, ter uma dualidade. Então, a Joana vai falar exatamente esse aspecto, né, da natureza bipolar do ser humano, que representa, enquanto consciência, essa necessidade de haver um certo conflito, um processo de polarização para que essa consciência possa ser despertada e a gente possa operar enquanto decisão e uso do nosso livre-arbítrio. Então, de uma certa forma, essa divisão, né, ela, num primeiro estágio evolutivo, ela é necessária, né, para justamente haver um embate de forças e exercitar acima de nós, acima de toda a nossa vontade. Então, quando ela começa a trazer aqui essa questão da mudança de paradigma, essa mudança de paradigma é um processo que se dá dentro de nós, enquanto a forma como a gente concebe a realidade e a forma como a gente vai se relacionar daí com o mundo. E aí, dentro desse processo, de um lado, da nossa natureza bipolar do ser humano, a gente tem esse aspecto tríplice da nossa dimensão mental, que é a vontade, o sentimento e o pensamento, né? Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho, né, de movimento para dentro de nós, de um movimento onde o paradigma não se situa mais nesse homem externo, nesse homem voltado para as conquistas do mundo, voltado então, para os valores do mundo material, do consumo, dos valores do engrandecimento de sucesso, poder, entre outras coisas. E começa um movimento enquanto um eixo que nos guia a partir de dentro, daí, né, desse homem interior que Jesus vai trazer. Né? Uma das questões que aqui Joana coloca é a necessidade de uma tomada de decisão. Né? Todo esse processo de mudança de mentalidade, de mudança de paradigma, que é a gente quebrar as nossas ilusões, quebrar as nossas verdades em favor de uma nova realidade, supõe não é uma coisa só conceitual, não é só uma coisa racional, pressupõe um trabalho de posicionamento interno. E esse posicionamento interno é uma decisão de mudar. E isso é fundamental, né, gente? E parece tão simples, né? Mas não é nada fácil. As coisas simples não são fáceis, né? Então, porque mudar é abrir mão desse movimento bipolar de uma realidade, de um valor, de uma inclinação em prol de outra, né? Em prol de uma outra possibilidade, né? E aí, o quanto é importante, e a Joana vai reforçar isso em vários momentos da obra dela, do uso da vontade. Só que o uso da vontade, o que é difícil a gente mudar? O que é difícil a gente conseguir superar certos padrões internos ou mesmo questões que a vida nos apresenta? Será que, no fundo, inconscientemente, a gente não quer mudar? Será que, no fundo, hoje não consegue mudar? Falta recurso interno para mudar. A gente quer mudar, mas não tem os elementos para mudar ainda. O que está em jogo, né, nessa mudança? E, na maioria das vezes, quando a gente analisa isso, claro, isso depende de vários fatores, de cada pessoa, mas, na maioria das vezes, o que está em jogo é uma identificação com o padrão antigo. A gente fica muitos anos, milhares de anos, várias encarnações, muito colados em padrões a qual a gente se acostumou, que torna essa mudança difícil. Então, porque a Joana vai colocar aqui no livro Em Busca da Verdade a importância do sofrimento, né? Porque
quando a gente, de uma maneira, tem que chegar numa exaustão, chegar num nível de desconforto tão grande para que essa vontade de mudar, ou essa necessidade de mudança aconteça. Uma mudança deliberada, com um ato de vontade, ainda no grau evolutivo de maturidade nossa, é mais difícil. Por quê? Porque essa vontade ela exige duas coisas da gente. Ela exige, de um lado, um auto-amor, né? Porque de uma certa maneira, essa vontade ela não está dissociada do sentimento e do pensamento, né? Então, essa vontade ela exige uma cota de auto-amor, ou seja, eu mereço melhor. Eu quero uma melhor. Então, a partir de agora, eu não quero ficar no mesmo lugar que eu estava. Ou seja, eu não preciso ficar nesse lugar triste, negativo, infeliz. E eu quero ser feliz. Eu quero mudar. Eu quero algo melhor para mim. Então, isso exige, de uma certa maneira, então, essa cota de auto-amor, né? Muitas vezes a gente não tem, porque está privado disso por culpas do passado, por processos outros, emocionais, que a gente está atravessado, de uma certa maneira vai abafando essa vontade, né? E que impede a gente de usar essa potência espiritual, porque a vontade fala de uma potência do espírito, né? E para que ele possa realmente buscar esse caminho de renovação e de iluminação interior, se mantendo comprometido com esse novo projeto da vida dele. Então, de uma certa maneira, a vontade vai exigir essa cota de auto-amor e a vontade vai também, é um processo de tomada de consciência dessa força interna, né? E para a gente ter consciência dessa força interna, a gente tem que fazer um trabalho de conhecimento de nós mesmos, de reconhecimento daquilo que habita e dos movimentos que participam da nossa vida interna, né? Então, tem todo esse movimento aqui que Joana vai colocar. Então, por isso que ela fala de um planejamento, né, para construir o reino dos céus na Terra, né, que Jesus planejou, e isso, né, para o planeta. Ele se fez modelo de amor, né, e de uma certa maneira, envolveu a todos, né, nessa ação amorosa, né, e para que a sombra seja, de uma certa maneira, desmanchada lentamente. E esse processo que ele está fazendo para o planeta, nós temos que fazer conosco mesmo, ou seja, de trazer esse reino de Deus para dentro de cada um de nós, né? E para isso a gente tem que ter esse projeto também, um planejamento de um novo paradigma que inicia assim, de uma tomada de posição lúcida. E isso envolve daí não só vontade, mas também partir dessa realidade que eu sou um espírito, né? Que a gente já comentou aqui, né, de uma certa maneira. Assim, então, é muito fácil, né, gente, a gente esquecer disso. A gente é um espírito, mesmo que seja óbvio para nós. Por que é fácil? A gente esquece de duas maneiras. A gente esquece porque a gente se deixa anestesiar pelo mundo material, né? E esse mundo material nos entorpece, acaba gerando um tipo de inconsciência, que a gente perde a conexão conosco mesmo, e mais, junto com isso, a própria movimentação do mundo, né? Com as suas tarefas, com os seus apelos, com as suas necessidades, né? A gente vai dando conta de um certo tarefismo, né? E fica preso nesse tarefismo, perdendo a dimensão substancial da vida espiritual. E aí a gente vai, de uma certa maneira, quando a gente vê, a gente está totalmente ilhado ou inosado em questões que são de menos importância ou repetindo padrões do passado sem conseguir mudar.
né? Então, é necessário que a gente possa exercitar justamente essa consciência que eu sou um espírito, ou seja, trazer isso para o meu dia a dia, né? Quer dizer, como é que eu me relaciono com a minha vida, como essa dimensão egóica, o Gelson, com a sua vidinha, e como é que eu me relaciono com a minha vida a partir não só do Gelson, mas da minha consciência espiritual. Isso faz uma grande diferença, né, gente? Então, esse exercício ele é importante do ponto de vista prático na vida da gente, né? E aí, né, de uma certa maneira, no livro Em Busca da Verdade, né, ela fala dessa emergência do céu, esse processo, então, de, de, de desenvolvimento de um núcleo já intuitivo que existe dentro da gente, né? Como um veículo sutil que vai fazer que a gente possa compreender essas verdades universais, esses arquétipos, ou esses princípios que são as leis divinas que estão dentro de nós também, né? E esse processo, ela fala dessa maturidade do self, ou si, né, que é o espírito, né? Vai pouco a pouco, né, começando a despertar na conquista de uma dimensão mais plena, que ela chama de superconsciente, né? Ela liga essa intuição superconsciente, né, ou aquilo que o André fala também do superconsciente, que está ligado mais aos lobos frontais, né, e que representa os potenciais ainda adormecidos no nosso espírito, né? Está tudo ali, então nós temos esse potencial. Por isso que a Joana insiste de largar essa dimensão da vítima, essa dimensão da culpa, essa dimensão da autopunição, uma dimensão mais digna de poder se identificar com o divino, reconhecendo que esses potenciais fazem parte da gente como fontes geradoras da vida, já que somos filhos de Deus, né? E da necessidade de a gente poder ir trabalhando o que ela chama das sombras, né? E de outros arquétipos, da qual a gente vai ficando preso ao longo das encarnações passadas, né? Então, ela fala de todo um processo, né, até chegar a Deus. Ela chama de Deus a verdade, né? Ela diz, Deus, desse modo, na visão moderna do Espiritismo, desumanizado e transcendente, quanto imanente, é a verdade absoluta. Está o Espírito na sua contínua ascensão moral. Então, ela vai dizer exatamente isso. Chegar na verdade é chegar em Deus. E chegar na verdade é também chegar na sua representação psicológica, ou seja, como é que esse Deus é representado enquanto condição psicológica? E ela vai dizer que essa representação se dá pela plenitude, pela harmonia e o estado luminoso integral. O luminoso seria, então, esse estado de comunhão emocional com o divino, né? E ela falou assim, enquanto a gente não conseguir se identificar com essa consciência mais ampla e divina que habita cada um de nós, nós permaneceremos na luta contínua, tanto interna como externa, né? Porque, de uma certa maneira, o nosso self, né, a nossa consciência espiritual, nosso ser espiritual está deslocado. E a nossa vida está presa nesses outros paradigmas que é do mundo material, do mundo do homem fisiológico ainda, né? Que a Júlia vai falar do homem pessoal, né? Até chegar no homem pessoal, depois
chegar na dimensão transpessoal da realidade, né? E conseguir, então, chegar nesse estágio da superconsciência, que é um estágio de plenitude e de comunhão com o divino, né? E aí ela fala da importância, né, de se libertar do sofrimento e da necessidade de sofrimento também, né, para a nossa vida. E aí ela vai falar uma coisa importante nesse processo, que é o fato de que nessa proposta de mudança de paradigma, a gente não pode ficar preso só aos sintomas da vida, né? Mas sim chegar naquilo que está por trás dos conflitos, dos sintomas. E essa que é a grande questão aí, né? Muitas vezes a gente quer se livrar do que é incômodo, né? do que gera desconforto e assim por diante, mas a gente não entende o processo que está por trás disso. E ela fala assim que a gente querer romper com sintomas, a gente tem que chegar nessa dimensão mais profunda, né? Que é de superar os conflitos internos, né? Que não os sintomas simplesmente. Tá? E ela vai ser bem clara aqui no Em Busca da Verdade, na medida que a gente vai compreendendo esses sintomas, né, se libertando deles, a gente vai gerar uma compreensão dos conflitos, né? E aí o ego vai se desarmar. Né? Então, a gente vai entender quais são as questões emocionais, quais são as frustrações, quais são a ansiedade, que padrões do passado ainda repercutem em nós como padrões vivos ainda que aprisionam a nossa alma. E na medida que a gente começa a ter uma visão mais profunda disso, a gente começa a desarmar, né, os apelos do ego, de autoafirmação, de segurança, de romper medo e outras questões muito presentes na dinâmica do ego para a experiência do self, dessa dimensão dessa consciência espiritual. Né? E aí, nessa dimensão maior, a gente vai começar a encontrar aí essas qualidades espirituais que sustentam a nossa vida. Né? E que é a presença do amor, da compaixão, da solidariedade, né? E aí a nossa realidade é efetiva, porque daí a gente está vivendo a realidade do espírito, né? E não a realidade ilusória da matéria. Então, ela vai falar isso. Né? E aí, nesse momento que aflora, diz a Joana, esse canal mais intuitivo, mais profundo, gerador de entendimento, de insight, e vai abrir nosso campo espiritual, né? Essa dimensão também extrafísica que possibilita, de uma certa maneira, que novos movimentos internos e mesmo intuições também do ponto de vista espiritual aconteça em favor da nossa mudança. Né? E aí a gente começa realmente a quebrar com a lógica do mundo. Né? E ter a lógica do amor. Joana fala da gentileza, do ser caridoso, de ser afável, de ser humano, né? Então, a gente desloca a função da vida, que era, de uma certa maneira, a realização material, né? Para poder, ela diz, externar a dimensão divina que existe em cada um de nós, nos reaproximando também de Deus. Então, isso ela vai colocar aqui, né? Então, isso para ela representa, né, uma real libertação das aflições. Então, a gente consegue superar os sintomas, né, e entender realmente, né, o que está por trás desses conflitos, onde envolve também
fantasias e necessidades emocionais. Por trás desse jogo, do que eu falava para vocês, que o ser humano é bipolar, esse lado bipolar gera tensões, gera conflito e gera movimento energético para gerar consciência, né? Nesse processo todo, né? Vai estar sempre presente, de uma certa maneira, gente, a dimensão que a gente pode dizer assim, das necessidades internas do nosso espírito. Então, de uma certa maneira, por trás do sintoma, por trás do conflito que a gente vai chegar, nas fantasias que nos movem. E por trás das fantasias que nos movem, o que tem? As nossas necessidades internas, o nosso desejo, as nossas emoções movidas por desejo. Então, esse é o ponto central do processo de transformação em busca de uma nova condição espiritual, uma nova atitude frente à vida, né? E no ser consciente, né, ela vai justamente reforçar isso. Ela diz que as realizações externas pode, de uma certa maneira, gratificar um pouco, pode acalmar a ansiedade um pouco, nossa, né? Mas isso tudo é momentâneo, né? Ela não consegue erradicar, né? E realmente criar uma base de sustentação interna, né? Então, e aí ela começa a trazer realmente essa consciência para nós, que já tem muito claro no movimento espírita, né, que nós somos a nossa mente. Né? Então, aquilo que a gente cultiva no nosso mundo interno, né, vai se apresentando enquanto fantasia, se apresenta enquanto força em verbo e depois realiza numa ação, numa atitude. Então, todo comportamento nosso, qualquer comportamento nosso, representa o grau de consciência que está tendo naquele momento. Né? O comportamento é uma síntese da nossa consciência, do nosso estágio de consciência. Né? Então, e por isso que quanto mais, a Joana coloca, a gente poder realmente, né, poder enfrentar o paradoxo da existência, que é sair do mundo da aparência e buscar o mundo do ser, né? E poder entender as nossas inquietações, onde elas passam, né? Ela diz que nesse sentido, ignorar a nossa realidade ou reprimir, né, lá no Despertar que Seja Feliz, ela vai colocar justamente isso, né? Que a repressão trabalha contra a ordem, o equilíbrio e o progresso, e fomenta a dissimulação, o suborno, a indignidade disfarçada de virtude. Então, não tem como a gente reprimir o nosso mundo interno. Quando a gente reprimir ou ignorar realidades e partes internas da gente, né? Mas essas partes vão ficar dissociadas, vão ter autonomia dentro de nós e vão agir contra nós. Então, ela vai dizer tudo que é ignorado, né, que não foi entendido, vai entrando no inconsciente, todo esse conteúdo no inconsciente vai agregando novos elementos, né? Vai fazendo que aqueles elementos agregados cresçam aquele conteúdo até se tornar insustentáveis da Joana de Anjos. E aí a gente vai ter que enfrentar eles de uma maneira mais pesada ainda depois. Né? Então, todo o conflito, né, que a gente não reconhece, que a gente não dá valor, evitando, né, mais tarde eles aparecem de maneira mais intensa. Tudo que não pode entrar pela porta da frente, entra pela porta dos fundos de uma forma mais complicada. Tá? E aí ela vai dizer que todos esses conflitos, depois a gente vai reencarnar com tendências que vão gerar, por exemplo, os complexos de inferioridade, o narcisismo, atitudes agressivas, a culpa, a timidez patológica, em outros
processo de alienação mental, né? Então, todo o conflito de Joana, ele desestabiliza o campo interno. E essa desestabilização gera, então, insegurança. E essa insegurança vai gerar o quê? Vai criar campos de desarticulação e, por sua vez, vai fazer que a nossa sombra, esse material não reconhecido, negligenciado, reprimido, emerja, gerando, né, outros desequilíbrios, né, como condutas, transtornos mentais, como o próprio medo e assim por diante, né? Então, ela propõe, nessa mudança de paradigma, realizar a dimensão do ser-conceito. A proposta da Joana é: vamos realmente se tornar pessoas conscientes. Então, essa quebra de paradigma, essa mudança, parte dessa dimensão de que nós somos espíritos, que nós temos esse recurso chamado a vontade e que depende do auto-amor, né? E, de uma certa maneira, envolve a nossa postura de sermos conscientes, né? E aí ela vai dar uma série de questões que eu acho muito práticas, muito interessantes. O que é um ser consciente? Da Joana Dias, né? E ela começa a dizer que o ser consciente deve trabalhar sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando sem cessar. Então, começa daí. Então, uma regra da psicologia arquetípica é exatamente isso, né? Começa da onde você está. Não queira fugir de ti. Não queira se esconder de si mesmo. Não queira negar sua realidade. Não queira ser mais do que tu é também. Começa a partir do ponto inicial de sua realidade psicológica, diz ela, né? E isso envolve não se abandonar, né, gente? A gente se abandona muito facilmente, por vários motivos. Esse trabalho de realmente, né, de não se abandonar, e diz a Joana, se aceitando. Se aceitando não é compactuar com a nossa sombra, não é se acomodar, mas reconhecer a nossa realidade. A partir disso, ir se aprimorando. E ela vai dizer, somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre. Então, acho linda essa passagem aqui da introdução do ser consciente, né? Que realmente é um convite, né? De não se julgar, porque tudo que a gente julga, a gente limita. O julgamento sempre é uma forma limitada da nossa consciência de perceber a realidade. E, geralmente, é formado por conceitos a priori. Tudo que seja conceito, ponto, tu está no pré-conceito. E aí, se tu julga, tu mata a possibilidade de compreender aquela realidade. Então, não se julgar, nem se justificar, nem racionalizar e querer dizer, não, mas desculpar e explicar as coisas. Não precisa explicar. Aceita. É como diz aqui no Brasil, aceita que dói menos, né? Ou seja, vamos reconhecer minha pequenez, vamos reconhecer meu equívoco, vamos reconhecer as minhas limitações, né? Então, a gente não se acusa, nem se culpa, mas começa a prestar atenção. Então, esse processo de autoconhecimento que Joana coloca é justamente uma postura fenomenológica. Ou seja, está aberto ao fenômeno que é nossa própria alma, nosso próprio espírito. Como é que ele se manifesta? Como é que ele reage? Né? Como é que a minha alma me movimenta? Aonde ela se perde? O que mobiliza ela? De que maneira isso me mobiliza? O que me encanta?
né? O que me desarticula como pessoa? Eu não vou me julgar, eu não vou também me abandonar, nem me justificar. Eu vou prestar atenção em mim, né? Então, de uma certa maneira, isso não deixa de ser aquela proposta do Jesus do vigiai, o orai e o vigiai, né? Orai e vigiai. É um tipo de vigilância, mas não é a vigilância punitiva, castradora da religião antiga. É a vigilância do homem lúcido, atento a si mesmo, num movimento amoroso em prol do seu crescimento espiritual. Então, na medida que esse ser se identifica com essa realidade espiritual, né, ela diz, a partir disso segue o trabalho de transformação interior para melhor. E aí a gente vai buscar instrumentos, né, de autoamor, da autoestima, da oração, que estimula a capacidade de discernimento, do relaxamento, né, da meditação. Então, ela fala assim, das várias possibilidades que nós temos como recurso em favor dessa mudança, né? O autoamor, no sentido de se encontrar, de nos acolher, né? Para poder realmente dar chance aos potenciais internos nossos a floresçam, né? A autoestima leva à fraternidade, é um convívio saudável com os outros, né? A relaxação, né? Vai manter a harmonia, a oração, o momento de poder realmente se voltar e buscar, né, a Deus, ampliando a sua faculdade de entendimento da nossa vida existencial e da vida real. A meditação, que é uma forma de escutar, né? Ser de dentro para fora, diz a benfeitora. Então, o trabalho de escutar o divino, enquanto na prece a gente pede e fala, na meditação a gente escuta, né? E a gente vai abrindo as percepções da nossa alma, né? E daí, de uma certa maneira, o autoconhecimento vai ser sentido como uma necessidade nossa, prioritária, né? E diz quem posterga esse autoconhecimento não vai se realizar, não se realiza, né? Então, para a gente poder romper e sair dessa dimensão dessa inconsciência que a gente fica, né? E Joana vai ser mais ainda clara aqui, né, no ser consciente. Ela vai dizer assim: o ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuições. É responsável, nos permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloco-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Então, de uma certa maneira, né, o que a Joana está colocando aqui, né, é a proposta do Espiritismo, né, da reforma íntima que está lá no Evangelho, né, e numa linguagem mais moderna, mais psicológica, né. A gente está falando de amadurecimento psicológico, e nada mais é esse amadurecimento psicológico que esse trabalho realmente do espírito no seu processo de despertamento, de tomada de consciência, de amadurecimento e de transformação, né, espiritual. Até chegar nesse estágio luminoso que Joana vai usar o termo, né, que Jung também usa, do Otto, que é a experiência religiosa, né? Ou seja, a experiência de comunhão com o divino. De uma certa maneira, um dia chega lá, como Jesus chegou e disse: eu e somos um só, né? Que é um estágio daí para muito depois, né, gente? Mas um dia a gente vai chegar lá também. Eu não sei se tem alguma pergunta, por enquanto é aqui, se alguém quer fazer alguma questão.
Tem uma pergunta? A Cris? Boa noite, Gelson. Boa noite. Boa noite. Gelson, quando você falou assim, chegar à verdade, é chegar em Deus, aí seria chegar no self? Seria chegar nesse estado de quando o ego obedece ao self? Aqui, Sim, é Cris, chegar... aqui, assim, ó, aqui o self, duas coisas em relação ao self. O self, ele é o espírito, tá? E como espírito, o self também tá evoluindo, também está emergindo enquanto um despertar de si mesmo, enquanto consciência espiritual, né? Então, chegar à verdade, essa verdade plena é chegar na iluminação do self. Quando tu chega no... Então, porque esse self também está evoluindo. Agora, o self também é para Joana e para Pop Jung a imagem de Deus dentro de nós. Daí sim, né? Quer dizer, essa emergência do self corresponde também a liberar essa imagem divina dentro de nós. E aí claro, daí chegar na verdade, chegar no self daí, mas daí nesse sentido mais pleno da palavra, como o divino em cada um de nós. Tá? Daí seria isso que tu está falando. Até porque, à medida que o ego também vai amadurecendo, né? O ego vai rompendo com essa consciência mais limitada e reconhecendo que ele é um self, né? De uma certa maneira, vai chegar um momento que ego e self vão ser uma coisa só. O self vai amadurecer tal momento que o self vai integrar o ego. O ego é uma faceta do self. Tudo é o self ao mesmo tempo. Tudo é o espírito. Cada complexo, a sombra, a persona, o ego, é uma faceta do self, uma forma do self se reconhecer e se apresentar. Então, dessa maneira, o ego ele é necessário para o self, né? Porque é a partir do ego que o self se faz reconhecer aqui, enquanto identidade nessa vida. Mas à medida que esse ego amadurece e vai agregando recursos, a gente vai ter esse momento de confronto com o self, e aí a gente vai se transformar nesse encontro, numa personalidade maior, né? Nessa integração daí do ego e do self. E aí o self, o ego pode supõe realmente a servir o que é maior, né? Porque essa verdade é o que chamam de realidade objetiva. E a nossa realidade, ela não é objetiva ainda. Nossa realidade, ela é subjetiva, porque a nossa consciência enxerga conforme a nossa condição evolutiva, né? E como a nossa consciência evolutiva ainda não é grande, a nossa forma de perceber a realidade sempre é limitada. Então, chegar à verdade é romper com todas as limitações e chegar numa consciência plena da realidade, que é o que o Chico chamou de psique objetiva. É chegar no self, mas ainda não é só no self como espírito, é no self enquanto essa imagem divina que nós carregamos dentro de nós. Ok, Gelson, muito obrigada. Obrigada. Alguma coisa mais? Temos 3 minutinhos, gente. Eu esqueci de avisar que hoje a gente vai terminar 10 para as 10. Olá, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, é o seguinte, eu gostaria que, se fosse possível, Gelson, você explicasse um pouquinho mais quando você falou da vontade e aí a relação com o sofrimento. Uhum. É que assim, né? De uma certa maneira, a gente não domina, é uma diferença entre desejo, necessidade e vontade. Eu não vou poder explicar isso aqui, você tem que
mais tempo. Não, né? eu já vi essa parte aí que você falou, eu assisti uma a respeito. Então, a vontade representa esse trabalho, né, de poder realmente começar a ser dono de nós mesmos, né? E assumir isso. E isso é difícil, a gente não assume isso, né? A vontade, muitas vezes, acaba sendo um processo mais mecânico. A Joana vai falar dos hábitos. A gente acaba vivendo no hábito e condicionado por ela, e ela chama isso de uma segunda neurose. A gente fica preso em hábitos e não questiona isso. A vontade é justamente a possibilidade de eu dizer sim e não para as coisas, e questionar. Quando eu não uso a minha vontade deliberada enquanto um ato coletivo, um ato meu, o sofrimento, então a gente deixa para a vida, né? O sofrimento vai ser a necessidade, vai impor o despertar da gente. Né? Está lá repetindo, quando bater a cabeça e sofrer, a gente acorda, não, mas eu não quero mais isso. Muitas vezes o sofrimento acaba sendo o motor, a alavanca que aciona a nossa consciência em prol de uma mudança e o uso da nossa vontade também. Então, por isso que o sofrimento é importante nesse sentido. Certo. Ok, muito obrigada. Mais alguma coisa? Acho que o tempo também acabou, né? Sim. Então, só para fechar um pouquinho, né? A vontade, só para 2 minutinhos, a vontade envolve várias qualidades, né? O indivíduo se querer, né? E que pode ser despertada pela gente. Então, é energia, como força dinâmica, intensidade, comando, controle, disciplina, direcionalidade, concentração, atenção, foco, determinação, decisão, resolução, prontidão, persistência, resistência, paciência, iniciativa, coragem, arrojo, organização, integração e síntese. Tudo isso é ligado à vontade. Tá? Envolve todos esses elementos aí. Tá? Paciência envolve vontade, resistência envolve vontade, direcionalidade, foco, decisão, uma série de coisas que envolvem a vontade. Tá? Essa proposta, gente. Então, nós podemos dizer que quando a gente posterga alguma coisa é porque realmente não está tendo a vontade, né? Não está sendo assim. Ou a nossa vontade que é um ser dividido, né? A gente tem vontade de uma coisa, mas tem vontade de outra coisa também mesmo. Então, a nossa vontade da outra coisa é maior que a vontade de mudar. Tá certo. Tá. Obrigada. Ok. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Graças, tá bom, então. por tanta informação e eu agora vou aprofundar para entender o que é vontade, viu, gente? Tá bom. Eu achei que sabia, mas não sei não. O Assagioli fala bastante sobre isso, vale a pena. Quem? Como é o nome do autor? O Assagioli, Roberto Assagioli, ele é um psiquiatra e neurologista italiano, né? Ele tem um livro chamado Ato da Vontade, que é bem interessante. Eu recomendo para vocês, tá? Maravilha. Tá, Ato da Vontade. Okay. Eu vou saindo que eu tenho que entrar lá no outro grupo, tá bom, gente? Obrigada, Gelson. A gente fica por aqui, a gente encerra aqui. Nos Obrigada, doutor Gelson. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Maria. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo. Obrigada.